Nós vamos refletir mais uma vez nesta noite sobre as Escrituras, e eu peço você que abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós leremos um texto escrito pelo apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4. Nós leremos a partir do verso 7. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Diz assim: Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Que Deus nos abençoe, o Espírito Santo de Deus nos ajude a entendermos um pouco mais, com profundidade, estas palavras do apóstolo. Bom, nós temos refletido aqui aos domingos, temos trazido como proposta de enfrentamento deste momento de pandemia e crise global, a gente tem trazido a ideia de que a gente precisa cuidar da nossa mente, a gente precisa cuidar das nossas emoções, a gente precisa se apoiar em algo sólido, consistente, que nos dê estabilidade, que nos dê segurança. E a gente tem proposto aqui que nós devemos então buscar compreender a mente de Cristo. Essa tem sido a estratégia de enfrentamento deste momento de pandemia. A ideia é a gente conhecer a mente de Jesus, é a gente conhecer os ensinamentos de Jesus e nós nos apoiarmos nestes ensinamentos de Jesus. A gente conseguir se movimentar, viver e existir nesse momento de crise, baseado, fundamentado nas Escrituras, nos ensinamentos de Jesus. E, num primeiro momento, a gente falou que, como base do pensamento de Jesus e dos ensinamentos de Jesus, a gente tem, por exemplo, o amor a Deus, que era algo inegociável para Jesus, a adoração dele ao Pai, a reverência, a obediência ao Pai, algo inegociável. E uma outra matriz do pensamento de Jesus é o amor ao próximo, que era um compromisso visceral de Jesus. A gente vê isso em todo o tempo da história, da vida e obra de Jesus. No segundo momento, nós buscamos inspiração no apóstolo Pedro, e ele, impregnado pelo pensamento do Cristo, ele que andou com Jesus, discípulo de Jesus, experiências marcantes ele teve com Jesus, ele escreve então na sua carta em 1 Pedro, e ele mostra para nós no que nós devemos nos apoiar. Ele fala um pouquinho mais sobre esse Deus de toda graça, esse Deus generoso, esse Deus amoroso,
E ele fala, é nesse Deus que a gente tem que apoiar o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas emoções, a nossa fé. Aliás, ele traz esse Cristo, esse Deus todo-poderoso, generoso, como fundamento da esperança dos cristãos. Esse Deus que ressuscitou dentre os mortos. Ele fala, essa é a nossa esperança, esse é o nosso fundamento. E aí, nessa segunda mensagem que a gente fez há 15 dias atrás, nós trouxemos aqui para vocês, a gente viu que o apóstolo não somente nos ensina a olhar para Deus na sua grandeza, esse Deus generoso, mas também nos ensina a olhar para nós mesmos, porque nós somos chamados, escolhidos, vocacionados por Deus, pela sua maravilhosa graça, e a gente precisa entender essa nossa identidade em Cristo Jesus. A gente precisa assumi-la de fato e de verdade, principalmente nesses momentos que a gente tem vivido. Depois o apóstolo Pedro nos ensina a olhar para a realidade e ver que de fato os cristãos não são imunes ao sofrimento. O sofrimento é uma realidade. Inclusive, quando ele escreve aquela carta, ele escreve para a gente que está sendo perseguida. Então o apóstolo Pedro nos ensina que o cristão não está imune ao sofrimento, à dor, à tristeza. Mas ele diz que sofrimento tem prazo de validade, sofrimento tem propósito, ele sabe bem disso. Sofrimento tem limite, e é por isso que ele incentiva os cristãos, encoraja os cristãos a permanecerem no posto. Não abandonem o posto, e fiquem ali firmes no Senhor. Depois o apóstolo Pedro nos ensina que a gente precisa olhar para o futuro. E aí, quando ele está impregnado pelos ensinamentos de Jesus, ao olhar para o futuro, ele tem esperança. Ele sabe que esse Deus da esperança o firmará, o confirmará, e por isso ele dá glória a Deus no final daquele capítulo em que nós conversamos com vocês aqui há 15 dias atrás. Mas hoje a gente quer buscar essa inspiração desses pensamentos de Jesus na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo um dia se chamou Saulo, e como Saulo, antes de se converter ao Evangelho, antes de ter um encontro com Jesus, Saulo era fariseu de fariseu, ele era judeu de sangue puro, da tribo de Benjamim, ele conhecia muito bem a lei, ele era um poliglota, ele era da elite intelectual de Israel. Ele foi treinado, ensinado aos pés de Gamaliel, que era um rabino famoso na época. Então Saulo, naquele momento, tinha uma reputação invejável, um conhecimento extraordinário, ele era irrepreensível na justiça, conhecia as Escrituras, era zeloso pelo povo de Deus, zeloso pelas Escrituras, mas Saulo, sem o Evangelho, assolava os cristãos. Ele perseguia os cristãos, ele via os cristãos como uma grande ameaça. Ele tinha uma grande aversão aos cristãos, ele respirava ameaças de morte, ele achava que os cristãos perturbavam a sociedade da sua época, e por isso ele os perseguia. E num determinado momento da sua vida, com cartas de recomendação das autoridades religiosas da época, ele sai à procura dos cristãos, e ele tem essas cartas de recomendação para perseguir os cristãos, capturar os cristãos e prender estes cristãos. Mas neste caminho até Damasco, o apóstolo Paulo tem um encontro inusitado com Jesus ressuscitado. E isso é fantástico na história do apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, do primeiro versículo em seguida. Você pode ler depois. Neste encontro do apóstolo Paulo com o Cristo ressuscitado, ele tem uma mudança significativa, extraordinária, uma mudança de mente, ele sofre ali uma metanoia, ele se converte, tudo passa a fazer sentido para ele, a lei passa a fazer sentido para ele, ele consegue enxergar tudo como sombra, e ele vê aquilo que é de fato a realidade, que é o Cristo ressurreto, que esteve diante dele. E depois daquele momento, daquele encontro, Saulo deixa de se chamar Saulo, e ganha um novo nome, ele passa a se chamar Paulo. Ele é batizado, cheio do Espírito Santo, ele se retira para o estudo, para o preparo,
E então Paulo começa a pregar o Evangelho, e ele começa a respirar o Evangelho, e ele começa a respirar Cristo. As escamas caíram dos seus olhos, ele começou a enxergar o mundo de um jeito diferente, com as lentes do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, dos pensamentos de Jesus. A vida para ele ganha novas cores, uma extensividade maior, uma plenitude maior. Então Paulo começa a respirar o Evangelho e começa a fazer a obra de Deus. Ele renuncia à sua antiga vida e ele assume uma nova vida em Cristo Jesus. Ele se identifica com esse Jesus ressuscitado e ele começa a seguir a Jesus. E ele se coloca à disposição para fazer a missão para a qual o Senhor Jesus o chamou. Entenda uma coisa, ele antes era Saulo, teve um encontro com o Jesus ressuscitado. E o Saulo passa a se chamar Paulo. Uma mudança de mente acontece em Paulo. Uma metanoia. As escamas caíram e ele ganha um novo jeito de ver a vida. Os valores são transformados nos valores eternos. Ele troca o status da religião para viver com Deus que era tido como um fracassado, que morreu na cruz. Ele troca a teologia da conveniência da sua época pela teologia da cruz. A cruz passa a fazer sentido para ele. Ele troca a convivência com a elite, com o glamour, com o status da época, para viver entre os galileus, para viver entre os pescadores, gente analfabeta, mal vista na sociedade. Paulo troca a filosofia humana e ele se rende à sabedoria divina. Paulo trocou esse conforto todo e disse que tudo isso se tornava esterco para ele. Perceba a mudança na mente dele. E obviamente que isso trouxe desdobramentos práticos para a vida. O encontro com Jesus, o conhecimento do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, do pensamento de Jesus, da mente do Cristo, trouxe uma mudança radical para o apóstolo Paulo. E isso a gente pode ver nestas palavras. Ele tem algumas percepções, e é sobre essas percepções que eu quero compartilhar com você. A primeira percepção que a gente tem aqui no texto é que o apóstolo Paulo, ele tem a percepção de que ele é um vaso frágil, mas que ele carrega dentro dele um tesouro preciosíssimo. Olha que coisa interessante. Ele tem essa percepção de que ele é como um vaso de barro, algo barato, algo que quando quebrado não poderia ser reposto, teria que ser jogado no lixo, algo comum no Oriente Médio daquela época. Aqui o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós que o vaso simboliza a nossa fraqueza, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, isso é um fato. A gente está vendo nesses dias como a humanidade é vulnerável, ela é frágil demais. Diante de um vírus que não se vê a olho nu, o mundo está se prostrando. O discurso está mudando na boca dos grandes governadores, de presidentes, enfim. Nós somos frágeis por demais. Mas não basta só, aqui Paulo não só reconhece a sua fragilidade, mas ele reconhece também que nesse frágil vaso existe uma riqueza, existe um tesouro, e esse tesouro, segundo o contexto deste texto, é o Evangelho, é a luz do Evangelho, é o próprio Cristo, é esse Espírito de Deus que habita em nós, e aí nos faz ter um poder extraordinário. Que coisa fantástica! E aí ele olhando para o vaso de barro, vendo esse tesouro maravilhoso que é a luz do Evangelho, o Evangelho de Cristo, esse poder extraordinário de Deus na sua vida, ele começa a entender que não há méritos nele. Se ele chegou até onde chegou, é porque ele sabe que é um poder extraordinário que o faz se movimentar. Ele entende que a maravilhosa graça de Deus é que o faz permanecer em pé. Ele consegue enxergar a sua miséria, ele consegue enxergar a sua pobreza, mas ao mesmo tempo ele se satisfaz no tesouro que é Cristo. Esse é o conteúdo que nós carregamos, amados. E nós precisamos nos dar conta disso.
Embora sejamos frágeis, nós somos a habitação de um poder extraordinário de Deus, que nos faz sim ser aguerridos, destemidos, que nos faz sim ser intensos, fortes para enfrentar este momento. Não desista. E se você se sente frágil agora, desanimado, você tem que se lembrar que você carrega um tesouro dentro de você, e esse tesouro é Cristo, e por isso você tem um poder extraordinário que habita dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso você pode sim avançar, e você pode não retroceder, você pode permanecer firme e não esmorecer, você conseguirá sim vivenciar momentos difíceis e não desfalecer. Por quê? Porque há o poder extraordinário de Deus em você e em mim. O apóstolo Paulo está nos ensinando que é possível enfrentar esse momento. Embora temido, embora uma escuridão esteja ainda na nossa frente, o improvável, a gente não sabe o que vem pela frente, mas o que a gente sabe é que, embora sejamos frágeis, nós carregamos dentro de nós um poder extraordinário, que é esse Cristo, o poder da ressurreição, que atuou em Cristo, é o mesmo poder que atua em mim, atua em você. A segunda percepção que o apóstolo Paulo tem no texto é de que a vida, ela é cheia de contrastes. Nós temos vivido questões paradoxais, sim, absurdos. Então a gente já chega à conclusão a partir do texto que, embora nós sejamos servos de Deus, discípulos de Jesus, as lutas estão diante de nós. As batalhas estão diante de nós, perdas acontecerão, o sofrimento está diante de nós, mas nós contamos com este poder extraordinário. Existem contrastes, existem absurdos, nós estamos expostos ao mal, nós estamos expostos às forças do mal, da maldade, nós estamos expostos à própria morte. Mas existe uma excelência de Deus, um poder excelente de Deus dentro de nós. E aí o contraste se dá nas palavras do apóstolo. Ele diz aqui no verso de número 8, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, embora estejamos atribulados, passamos por provações intensas, nós não seremos esmagados por esse momento, porque existe uma excelência do poder de Deus que opera dentro de nós. Embora estejamos perplexos diante de tudo aquilo que a gente tem visto, a gente fica até desconcertado diante de tanta informação que traz assim angústia para o ser, mas nós não vamos nos esmorecer, nós não ficaremos desanimados. Por quê? Porque este poder que opera dentro de nós nos dá um novo fôlego. Embora sejamos perseguidos, nós não ficaremos desamparados, porque Deus é a nossa força, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso amparo, é Ele que faz com que a nossa lâmpada, o nosso espírito permaneça aceso. Por que a gente não se apaga diante de tanta escuridão? Porque a luz que em nós habita é mais forte do que a escuridão que está do lado de fora. A luz que é Jesus, a luz do Espírito, o fogo do Espírito, que está dentro de nós, é muito mais forte do que essas provações externas. Embora abatidos, nós não seremos destruídos, porque nós carregamos dentro de nós este Espírito, o Espírito Santo. A vida, amado, a vida cristã, ela não é uma colônia de férias. A vida cristã não é uma estufa espiritual. A vida cristã é um campo de batalha. Nós precisamos ficar atentos, preparados. Nós precisamos estar revestidos da presença desse Deus em nós. Eu já vivi momentos de contrastes na minha vida, e eu já vi isso. E em muitos deles,
eu vivi esses contrastes em cultos fúnebres. Momentos em que a gente sente a dor, a saudade de quem a gente perde, mas ao mesmo tempo, naquele lugar, paira o Consolador, e o Consolador vem com uma mensagem de paz, de ânimo, de força, que faz com que a gente consiga, no momento de luto, cantar, glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus, e somos consolados e fortalecidos. Não apenas uma vez eu vivi isso na minha vida, mas muitas e muitas vezes, no meio da dor, do sofrimento, da angústia, da tribulação, parece que a gente vai perder o fôlego, mas Deus não nos desampara. E o seu Santo Espírito vem e nos reveste de força, e esse poder extraordinário nos levanta e faz com que a gente consiga permanecer cantando, glorificando, ainda que seja um cântico no meio da agonia. Mas a gente permanece. Sabe o que faz a gente permanecer, irmão? É o Evangelho, é Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Percebe que Paulo considera a realidade, tribulação, dificuldade, angústia, mas nós não seremos vencidos por tudo isso. Por quê? Porque o poder que em mim opera excede a provação que está do lado de fora. Não desista, irmão. Confie nesse Jesus, nas palavras desse Jesus. Terceira percepção que o apóstolo Paulo tem a partir desse texto, e que eu quero compartilhar com você, é que na mente daquele que teve um encontro com Jesus ressuscitado, na mente daquele que tem um encontro com as palavras deste Jesus, essas palavras são libertadoras. As palavras do Evangelho, elas trazem para nós liberdade e paz. E a percepção é que quando a nossa vida está focada na eternidade, nós receberemos paz e liberdade para viver. Não do jeito que a gente quer, porque nós não usamos da nossa liberdade para dar ocasião à carne, diz o apóstolo Paulo, para fazer o que a gente quer, viver do nosso jeito. Pelo contrário, a gente usa da nossa liberdade para glorificar a Deus, para honrar o nome de Deus. Mas quando você então está focado na eternidade, você consegue se desembaraçar dessa vida terrena. E quando ele relativiza o sofrimento, ele diz aqui lá no verso 16, por isso não desanimamos, e embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha que coisa interessante, uma nova visão de vida, lentes do Evangelho. Isso sinaliza como a mente dele está impregnada pelos pensamentos de Jesus. E aí ele diz assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, aquilo que normalmente é pesado e muitas vezes parece que vai durar a vida toda, na mente daquele que tem a lente do Evangelho, enxerga a vida com as lentes do Evangelho, sofrimentos são leves e momentâneos, e produzem efeito de glória, ou seja, tem um propósito muito maior. Ele traz sobre nós um crescimento, um amadurecimento. E aí chega no verso de número 18, ele diz assim, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, ou seja, ele está focado na eternidade, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha só, a percepção do apóstolo Paulo é de focar na eternidade, naquilo que é eterno. E quando você foca a sua vida naquilo que é eterno, você consegue ter paz e liberdade para viver nessa terra. Porque você vai se desembaraçando com as coisas dessa terra. Paulo está tomado de esperança. Nos versículos acima, ele diz assim, sabe por que a gente não vai desanimar? Porque nós sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Verso de número 14. Então, onde está a esperança do apóstolo Paulo? No Cristo ressuscitado, no poder da ressurreição. E é esse poder da ressurreição, essa promessa de eternidade, de um novo mundo, onde não haverá injustiça, mas a justiça vai reinar, o sol da justiça vai brilhar, é que faz com que o apóstolo Paulo consiga se desvencilhar desse mundo e andar numa dimensão superior a essa. E eu entendo, amados, que quando a gente tem a mente de Cristo, a gente consegue viver num arrebatamento, embora estejamos aqui na terra. É viver numa outra dimensão.
É conseguir encarar situações da vida e não ser tomado pelo medo, mas ser tomado pelo temor a Deus, que é muito diferente. Quando a gente está focado na eternidade, a gente consegue fazer uma leitura, a vida ganha um novo significado, a gente ressignifica a dor, ressignifica o sofrimento, ressignifica as adversidades, as tribulações, ganham novas cores. A gente consegue fazer uma leitura, não espiritualista, mas uma leitura espiritual, sim, da situação. Essa percepção a gente precisa ter também a respeito da vida. E isso tem me preocupado muito, porque o sofrimento que a gente tem, muitas vezes, é fruto de um apego à terra. Porque vai acabar o dinheiro, vai passar fome. A gente está impregnado pelo sistema, impregnado pelas condições. Pastor, o senhor está fora de contexto. Não, eu estou no contexto. Eu sei de tudo isso, mas eu não quero me render a Ele. Eu não vou me render a Ele. Eu vou andar no temor do Senhor, numa perspectiva da eternidade. E nesse momento de crise e dificuldade, eu quero saber qual é o propósito de Deus para mim agora. Eu quero saber o que eu posso fazer por Ele, o que Deus espera que eu faça em nome dEle neste momento. É viver numa outra dimensão, é viver com a mente arrebatada. Tem tanta gente que fala que já subiu ao céu, que teve um arrebatamento, que teve a sua experiência de ter visões. Tudo bem, eu nem descreio disso, tudo bem. Mas a pergunta é, essas pessoas, nós que tivemos experiências com Deus, será que essas experiências são suficientes, sólidas o suficiente para nos manter firmes agora? Ou a gente é um cristão fajuto, hipócrita, que vai se afogar no raso? Não, amados. O Evangelho de Jesus faz toda a diferença para nós neste momento. A presença do Espírito Santo, esse poder extraordinário, faz com que a gente olhe para a tribulação, para as dificuldades que nos cercam, e ao invés delas abafarem o Espírito dentro de nós, elas vão retroalimentar a nossa fé. É um desafio para nós, e eu não vou me render, pelo contrário, eu vou me levantar, eu quero saber aonde é que Deus quer mover a minha vida, como Ele quer trabalhar no meu coração. Ao invés de abafar o Espírito, pelo contrário, vai aquecer meu coração, vai tacar fogo dentro de mim, e eu vou resistir a essa situação, não pelo poder do braço do homem, mas pelo poder do Espírito excelente de Deus, extraordinário, que habita em mim, habita em você. Esse é o Evangelho que faz a diferença. É o Evangelho que retroalimenta a nossa fé, que não apaga o espírito, que não deixa que o desânimo abafe a nossa fé. Pelo contrário, a gente vai aprendendo a ser resiliente, a ter uma elasticidade fantástica, sem perder a essência. A gente vai ganhando essa resiliência, esse poder de resistir, de permanecer. Por quê? Porque nós estamos ancorados, arraigados, enraizados em Jesus. E aí, meu irmão, quando a gente está assim, a gente é como um carvalho. Os carvalhos, eles ganham resistência. Quanto mais chuva, quanto mais vento, quanto mais eles sofrerem essas intempéries do tempo, do clima, eles vão ganhando uma força, as suas raízes vão se arraigando mais e mais, ao ponto de, se um vento forte bater, praticamente será nula a possibilidade dele se tombar. E é essa fé que a gente precisa exercitar no Cristo. É assim que a sua mente deve estar, enraizada nos pensamentos do Cristo, enraizada nas promessas de Jesus, e isso vai te trazer paz, e isso vai te trazer liberdade para enfrentar o momento, sem ser dominado pelo medo, mas ser governado pelo temor ao Senhor. E o temor ao Senhor, então, é o que? É o princípio da sabedoria. Logo, você vai conseguir agir e reagir sabiamente. Quando a gente está impregnado pelo Evangelho, impregnado pela mente de Jesus, a gente consegue dar respostas para a vida, à altura do momento. É o que o apóstolo Paulo, por exemplo, um dia escreveu aos Romanos.
Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Romanos capítulo 16, verso 20. Olha a percepção que ele tem. Está difícil, está complicado, o mundo jaz no maligno, no mundo tereis aflições, mas ele tem uma resposta para essa situação, dada pelo Espírito Santo de Deus. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Em Filipenses, por exemplo, capítulo 1, verso 6, ele diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é uma mente impregnada pelo Evangelho. Essa é uma percepção de alguém que está focado na eternidade, que não se rendeu à realidade da terra. Pelo contrário, ele está invocando o céu, para que o céu se sobreponha à terra. Não é isso que Jesus nos ensinou? Faça, Senhor, a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Ou seja, a vontade de Deus é feita no céu, mas na terra a vontade de Deus ainda encontra resistências. O diabo, Satanás, as potestades resistem à vontade de Deus na terra. Mas uma mente impregnada pelo Evangelho está focado na eternidade e está rogando para que aquilo que é divino desça. Porque sem transcendência, sem sobrenatural, sem o extraordinário de Deus, a gente não vai dar conta desse momento, irmão. Não vai dar. O apóstolo Paulo ainda nos diz lá em Coríntios capítulo 15, verso 58, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Para Timóteo, Paulo, focado na eternidade, diz assim: se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Amados irmãos, nós estamos tentando orientá-los, instruí-los como pastor, essa é a vocação que Deus me deu, tentando preparar sua mente, tentando lhe dar uma plataforma segura, tentando colocar a sua mente, os seus pensamentos, suas emoções, sua fé, sua esperança na rocha. Porque Jesus disse que se a gente construir a casa sobre a rocha, obedecendo os seus ensinamentos, e a rocha é Jesus, vem o vento, vem a chuva, os rios inundam, mas a casa permanece firme. E a ideia aqui, a estratégia de enfrentamento para este momento, é você conhecer os pensamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e se apoiar nisso. Porque ali a gente vai ficar seguro. Não se apoie na terra e nas coisas da terra. É necessário que a gente se apoie no Cristo. Se a gente seguir e fizer a lição de casa, como o apóstolo Paulo fez, logicamente que a vida o ensinou, tenha certeza, irmão, a gente vai passar pelo deserto e nós não seremos destruídos. Ah, mas a morte pode vir e pode me surpreender. A morte é relativa. Para mim viver é Cristo, morrer é Cristo. Tanto faz, morrer ou viver. Se viver, viverei para Cristo. Mas se morrer, é lucro. Estarei com Cristo. Por isso, somos indestrutíveis. Porque a gente carrega dentro de nós essa eternidade dada pelo Evangelho. A esperança. Não se atemorize. Não se assombre. Não se entregue. Não se isole. Permita que faça essa oração para Deus. Essa tem sido a minha oração. Deus, nesse tempo que o Senhor espera de mim, eu não quero me amedrontar, eu não quero ficar com medo de nada dessa situação. Eu quero saber qual é a oportunidade, no que eu posso te servir. Como que a minha mente precisa ficar saudável para poder aconselhar pessoas, cuidar de pessoas, orar por pessoas, e eu não adoecer também. É o Evangelho, é Jesus. É esse poder extraordinário, esse tesouro que nós carregamos dentro de um vaso tão frágil. Mas Ele decidiu colocar essa preciosidade dentro de nós.
Receba isso, irmão. Se aproprie disso. Se apodere das palavras ditas por Jesus. Se aproprie das promessas que Ele fez. É verdade. Não tenha medo. Tudo, obviamente, com o coração voltado para Ele. Sem orgulho, sem vaidade e sem essa vaidade espiritual também que pode nos prejudicar, fazer com que a gente seja insensato nesse momento. Não se deixe prender pela terra, mas viva pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar. Quero orar por você, orar para que você se aproprie desse poder extraordinário que Deus colocou dentro daqueles que tiveram um encontro com esse Jesus e que entregaram a sua vida a Ele. Vamos orar? Senhor, mais uma vez eu te agradeço pela Tua palavra. Eu confesso que permanecer em pé diante de tantos desafios, notícias, somente pela graça a gente consegue. E eu quero te agradecer porque é possível ver, em meio a tudo isso, Pai, a fragilidade do ser humano. Mas Deus, como é bom retornar ao Evangelho, ler a Tua palavra e saber que nesse vaso frágil habita um poder extraordinário, que é o poder da luz do Evangelho de Jesus, que é o Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós. E Deus, nós queremos aprender a viver nessa dimensão que o apóstolo Paulo nos mostrou aqui nas suas palavras. A gente quer aprender a olhar para as situações com a lente do Evangelho, aprendendo que essas situações podem ter um novo significado para nós. Elas são leves, tribulações e dificuldades são leves e momentâneas. E a gente quer, Senhor, viver numa dimensão superior. Então toma conta da nossa mente, toma conta do nosso coração. Continue, Deus, soprando sobre nós um fôlego de vida, oxigenando a nossa mente, o nosso cérebro com o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Que a gente não se perca, mas que a gente, ó Pai, encontre mesmo sabedoria, estabilidade, força, ânimo, poder para enfrentar este momento. Abençoe os meus irmãos que estão agora, Pai, espalhados por esta cidade, fora dela, outros que estão em outras cidades, quem sabe fora do país. Eu quero pedir, cuida de cada um deles, que eles se sintam agora abraçados e acolhidos pelo bom pastor. Esse bom pastor que promete para nós, sim, sombra e água fresca, promete para nós pão que alimenta a alma, água que sacia a sede. Eu peço agora, Deus, visita cada casa, cada irmão, onde eles estiverem agora, que eles recebam do Senhor, ó Pai, essa confirmação, que essa palavra seja selada no coração de cada um deles e que sirva de alimento espiritual para enfrentar esses dias tribulosos, complicados. Guarda as suas famílias, guarda os nossos irmãos que estão expostos diretamente, ó Pai, trabalhando, estão no hospital, estão em farmácias, estão trabalhando na rua, tendo que enfrentar esse momento, mas se expondo demais. Eu quero pedir que o Senhor seja, Pai, a grande proteção deles, que o Senhor dê forças para cada um deles, que eles consigam, ó Pai, encontrar refúgio em Ti, e que na hora que o medo vier, quem sabe, Pai, o temor vier, eu quero Te pedir que eles tragam à memória aquilo que dá esperança, e que eles não desanimem, mas eles permaneçam firmes no Senhor, e que o Senhor use cada um deles poderosamente, em tudo aquilo que eles estiverem fazendo, que eles sejam instrumentos da graça, instrumentos da paz. Se é no atendimento, que no atendimento eles consigam acolher o cliente com amor e graça. Se é, Pai, dentro de um hospital, que lá eles tenham sabedoria, que eles não percam, não sejam desestabilizados pelas dificuldades, mas que eles sejam ali uma voz de sabedoria, que eles tenham um comportamento, Pai, irrepreensível. Abençoe a saúde deles, das suas famílias, em nome de Jesus. Cuida da Tua igreja, sustente a Tua igreja, que está espalhada, e é uma grande oportunidade para cada um de nós, para mostrarmos a razão da nossa esperança, que é Jesus Cristo. Eu Te agradeço, ó Deus, por esse momento,
Em teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.